Olá a todos, que a paz de Jesus nos envolva, nos abençoe e que possamos refletir no tema desta semana, que está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 18 a 23. Chama-se Laços de Família Fortalecidos pela Reencarnação e são rompidos pela unicidade da existência. Se nós pensarmos, como alguns que acreditam que a vida termina com a morte e que vivemos apenas uma existência, aí sim os laços de família se romperiam. O destino do espírito seria o nada, segundo os materialistas, ou estaria selado definitivamente, segundo algumas religiões cristãs, estaria selado de acordo com o comportamento em céu ou inferno eternos, sem chance de reencontro, de mudança, dependendo para onde irão. Qual o sentido em buscar o progresso, em estreitar laços, superar diferenças, se iremos para o nada? Ou se formos, para o paraíso ou para o inferno, e nem poderemos nos reencontrar ou voltar para corrigirmos a nossa caminhada. Será que uma vida apenas é o suficiente para o nosso progresso? Onde a misericórdia divina? Seria a separação, aí sim. Separação de pais e filhos, no caso de irem para lugares opostos, no astral, sem mais reencontros, sem chance. Já com a reencarnação, todos os que se amam ou têm animosidades haverão de se reencontrar. Muitas vezes no mundo espiritual ou no retorno à matéria, porque é aqui que se dá realmente o nosso progresso. A reencarnação, ela vem explicar as tantas diferenças de jornada de cada ser humano na face da Terra e no meio familiar, principalmente, que é onde começa tudo, que são os nossos próximos, mais próximos, como a gente costuma tanto falar, no Espiritismo, os nossos próximos mais próximos. As afeições profundas e as diferenças de afeto dentro da família, que nós presenciamos tanto. É um filho que tem mais dificuldade que o outro, personalidades diferentes. É um que deslancha, como a gente costuma falar, não precisa de muito esforço dos pais, e outro que muitas vezes se desvia do caminho, apesar de todo o esforço, de todo o empenho dos pais, porque o espírito já traz as suas tendências. Pai e mãe que se reencontram para burilar as arestas, para resgatarem os erros do passado e fazerem caminhar os filhos sob a sua guarda. Filhos adotivos que chegam sem nenhum acaso, porque não há acaso, e que muitas vezes são mais amorosos e mais apegados do que os biológicos, porque os verdadeiros laços são realmente os espirituais. Experiências enriquecedoras que, por mais difíceis que sejam, são aprendizado que nos fortalecem. Famílias nos mais diversos formatos e gêneros, onde o principal fator impulsionador é o amor. É essa ligação
que se fortalece com a reencarnação, nesse reencontro. Como não acreditar na reencarnação quando vemos tantas diferenças? E a gente, aqui um parêntese, né, para a gente falar, que costuma se falar assim, você pode acreditar ou não na reencarnação, mas vai reencarnar, porque ela existe. Corpos perfeitos, né, como às vezes estamos falando das diferenças, corpos perfeitos, outros deficientes, né, física ou mentalmente, riqueza, pobreza. A pobreza é uma prova, a miséria não. A miséria ela é fruto do egoísmo, da indiferença dos homens. Ninguém veio para viver na miséria. Mas, enfim, quando nós vemos talentos que se manifestam na mais tenra idade, sem que a criança tenha estudado, por exemplo, um instrumento, canto ou qualquer outro talento que ela tenha. A bênção da reencarnação nos traz a consciência da responsabilidade pelas nossas atitudes. A reflexão daquilo que nós trazemos, que são reflexos de vidas anteriores, e das nossas atitudes de hoje, que se refletem aqui mesmo. E refletirão nas próximas vidas. A nossa melhor reencarnação é essa, é hoje. É a oportunidade que não pode ser desperdiçada. Ela nos faz entender, porque muitas vezes alguém que não tem laços consanguíneos nos é tão mais próximo que os da própria família. Nos faz ver que os laços familiares são maiores do que um pequeno núcleo biológico, como nós falamos. Porque, na verdade, o maior aprendizado nesse pequeno grupo é para nós entendermos o amor e estendermos o nosso amor para a família universal. É nesse grupo que nós vamos começar a exercitar o amor ao próximo como a nós mesmos, que Jesus nos falou, os nossos próximos mais próximos. Segundo a doutrina espírita, com a reencarnação, já tivemos e teremos, né, como ela própria diz, né, inúmeras existências. E temos a chance do progresso infinito, a esperança do reencontro, o consolo do amor divino que nos dá sempre novas oportunidades. O pai abre os braços para o filho pródigo que errou, perdoa e permite o recomeço e faz festa. É a bondade divina se manifestando, que disciplina, que corrige com amor infinito. A reencarnação reaproxima as simpatias e antipatias, os que se prejudicaram, os que se amaram, para que os erros sejam reparados e os amores sejam fortalecidos, mais fortalecidos. Quanto trabalho da espiritualidade para a nossa reencarnação. Toda a programação, a família em que vamos nascer, os filhos que vamos ter ou não vamos ter. Esse trabalho reaproximando desafetos, como nós falamos antes de nós reencarnarmos, para que aquele bebê que muitas vezes pode ter prejudicado os pais ou vice-versa, seja recebido com festa num novo corpinho, com amor, para que harmonize a família, graças ao esquecimento do passado. O espírito reencarnante
muitas vezes, ele se encontra com os futuros pais em sonho. É muito comum nós termos sonhos com os nossos futuros filhos, com uma criança que vai reencarnar, sejam os avós, tios. Quantas histórias nós escutamos desse tipo? Mesmo antes da pessoa estar grávida, né? Da mulher engravidar, já existe alguma coisa que é captada em sonho, porque realmente está havendo essa reaproximação. Como no caso do Segismundo, que é uma história bastante conhecida no livro Missionários da Luz, em que ele é trazido para se aproximar do futuro pai em sonho. E este o rejeita, ele tem pesadelos, porque era uma história trágica. Apesar de toda a combinação anterior, né, desses espíritos para se reagruparem, quando esse espírito se aproxima do pai em sonho, ele o rejeita. Pois Segismundo havia assassinado aquele que seria o seu pai agora. Numa história de triângulo amoroso, onde estava envolvida também a que seria sua mãe. Mas aí, depois de muito esforço dos amigos espirituais para que houvesse realmente o perdão e essa aproximação, Adelino aperta a mão daquele que viria como filho e diz: "Conte comigo, serei seu amigo." E a partir disso, aí vem a preparação para a gravidez, que também não foi fácil. Mas quem quiser saber mais dessa história, com detalhes, porque ela é muito linda, muito emocionante e muito instrutiva nesse assunto de reencarnação, é só ler no Missionários da Luz. Tem muito mais detalhes, é muito mais bonito do que a gente pode passar em poucas palavras. Essa é a beleza da reencarnação. A chance de nos redimirmos e transformarmos as animosidades, as mágoas, os rancores, os ódios em laços de amor, fortalecendo esses laços pela misericórdia divina, que nos dá essa oportunidade. Então, que nós possamos refletir nesta lição e que a gente possa aproveitar essa oportunidade, como nós falamos, que a melhor reencarnação é esta. Teremos outras, mas a próxima vai depender do que nós fizermos hoje. Então, é essa oportunidade, é a mais importante. É essa presente, que é um presente de Deus, para a nossa evolução, para o nosso progresso, para que nós possamos ser melhores a cada dia, praticar, né, a nossa reforma íntima, progredir. Esse é o caminho. Que possamos ficar na paz de Jesus, que todos possamos ter uma ótima semana. Graças a Deus. Que Jesus abençoe a todos.